Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Plenitude. Nós estaremos aqui hoje com Ive Nolasco. Ive Nolasco é representante de vendas da área médica, da área farmacêutica, mas ela é principalmente evangelizadora da casa e uma grande trabalhadora, que há muito tempo está aqui com a gente. Então vamos estar hoje aqui com Joana de Ângeles e vamos falar, Ive, sobre fé. Você sabe como desenvolver a fé? Ela sabe, ela passou por muita dificuldade e ela vai contar aqui pra gente como é que é isso e como é que ela passa isso também para as crianças. Então, Ive, você sempre foi uma pessoa de fé? Hoje eu acredito que sim. Hoje eu vejo que eu já era meio diferente, sabe? Assim, aquela criança estranha. Que sente umas coisas, que vê umas coisas, mas não tive uma formação religiosa, assim, que me desse esse nome, fé, né? Uhum. Fui criada nasci num berço umbandista, né? Meus avós maternos eram de Umbanda e frequentava algumas festas, algumas, né, coisas assim relacionadas a eles. E aí depois a gente se mudou, foi morar mais longe, paramos de frequentar, né? E minha mãe nunca foi daquelas que, né, de ter uma religião ou de, sei lá, dar um rótulo, sabe, assim? E aí ela deixou a gente meio que livre, né? Eu fui, né, sempre sentia algumas coisas, né? Percebia, sempre acho que eu vim lembrando de algumas coisas e sabia que tinha alguma coisa do outro lado, sabe assim? Sempre tive essa percepção, assim. Eu lembro de muito pequena eu achar que a gente era marionete, sabe? Assim, de imaginar uma marionetezinha sendo movida por algo que eu não sabia o que que era. E seguia, assim, né? Não tinha muito rótulo. Meu irmão seguiu o catolicismo, foi fazer primeira comunhão, foi fazer crisma, né? E eu não seguia muita coisa, mas sempre tive essa coisa. Sabia que tinha algo a mais, sabia que tinha alguém que, né, que manipulava alguma coisa, que dava uma instrução, que sempre tive essa percepção. É interessante como você coloca como essa visão, né, de criança, de ser Sim, uma marionete. sim. Porque muitas pessoas têm a mesma sensação, elas relatam essa sensação de que não tem controle sobre nada, que algo vem e Não. vai fazer com que aconteça, né? É, Mas a gente sabe que no espiritismo não é assim, que a gente é que atrai tudo. sim. Nós é que somos, na verdade, os maiores causadores de tudo que acontece com a gente. Hoje eu Tanto sei. coisas boas quanto coisas ruins, né? Verdade. Mas como é que foi esse caminho de descoberta? Eu acho que essa primeira infância e adolescência foi muito assim, né? Na intuição mesmo, e via algumas coisas, escutava algumas coisas, né? Minha mãe tentava dar uma acalmada. Minha avó, por ter essa coisa, né, da Umbanda, tinha lá as entidades que ela, né, rezava a gente de vez em quando, então tinha essa coisa meio mais místico, assim, né? E aí, em 96, um ano antes da minha mãe desencarnar, ela começa a ler Zíbia Gasparetto. Intuitivamente, não sei se intuitivamente não, eu digo que ela era meio bruxinha, que ela sabia que ia desencarnar cedo e ela me deu uma preparada antes disso. Ela começa a ler Zíbia e fala assim, filha, lê também, você vai gostar. E aí ela lia um atrás do outro e me induzia a ler. E assim foi, um ano. Aliás, os romances espíritas é que fazem com que a gente desperte algo dentro da Né? gente, uma curiosidade e uma consciência ao mesmo tempo, né? É, porque me trouxe essa consciência do existe um plano espiritual, existe algo por trás, né, assim, que ajuda, que protege, que dá uma intuída, que, sabe, assim, foi começando a me trazer essa visão que eu achava, né, assim, eu sentia que tinha, mas não sabia o que que era, sabe, assim. E aí foi isso, ela ia lendo, ia me induzindo, e a gente leu quase que a coleção de Zíbia inteira na época. Um ano depois ela desencarna, e graças a isso, né, eu fui suportada. E eu lembro muito nitidamente que no processo de velório, enterro dela, tinha muita gente,
Mas eu sentia e escutava uma voz comigo o tempo inteiro. Fica calma que vai ficar tudo bem. Fica calma que vai ficar tudo bem. Então, ali meio que foi a concretização disso, assim, do tipo, não estou sozinha. Tem algo junto comigo, sabe, assim. Mas eu não sabia, né, assim, não tinha esse nome fé ainda, sabe, assim. E aí a coisa foi indo. De onde vem a sua religiosidade? Acho que disso, né, assim, de entender que existia algo acima, que existia essa conexão com a gente e que eu não estava sozinha. Porque nesse momento eu me senti muito sozinha, né? A minha ligação com a minha mãe era muito forte e meus pais se separaram muito cedo, ela casou de novo, né? Assim, mas sempre fomos muito só nós duas. Então eu nunca tinha me imaginado sem ela, né? E de repente, final de adolescência, aquele processo todo, né, ela desencarna, então... E aí eu começo a entrar mais ainda nos livros. Eu lembro que Violetas na Janela, na época, estava super em voga, né? E meu pai me levou no teatro para ver, depois do desencarne da mamãe. E, né, assim, foi o que me deu uma suportada, sabe, assim. E aí eu acho que eu começo a entrar de fato no espiritismo, né, assim. Eu digo que eu nunca fui católica, né? Eu nunca consegui. Eu tive aquele momento católico de jovem, sabe? Assim, de grupo jovem da igreja, que todos os amigos vão pro grupo jovem, você vai pro grupo jovem para fazer parte da turma. Mas eu ficava assim, eu falei, gente, não é isso, né? Assim, né? Eu não concordava, né? Sabe? Aquilo me incomodava, que senta e levanta. Nunca consegui me identificar. E com os livros da Zíbia, não. Né? Assim, aquilo para mim tinha lógica, aquilo para mim fazia... Né? Tinha uma ressonância dentro de mim, sabe, assim. E aí eu acho que eu nasci espírita mesmo, né, assim, acho que vem daí essa conexão, sabe, assim, de entender que existia um outro lado, que eu ainda não sabia muito bem o que era, Então, uma mas que tinha. certeza lá no inconsciente, uma certeza interna, mas que, né, é como se tivesse algo que nos impulsionasse a buscar, né? A gente Exatamente não sabe isso, bem o Dê. quê, mas a Exatamente gente isso. vai. E era muito isso mesmo. Hoje, pensando assim, né, em passagens minhas de infância, de adolescência, todo esse processo na época do desencarne da mamãe, eu vejo que eu fui muito amparada, o tempo todo amparada. Nossa, todas aquelas encrencas de menina, de adolescente, né, de milhões de questões e amparada o tempo inteiro, sabe, assim. E eu lembro de sonhos, sabe, assim, eu lembro de me ver em sonhos, olha que louco, né, assim. Hoje a gente entende todos esses processos, mas na época não. E minha mãe, apesar de ter nascido em berço espírita umbandista, não tinha também, né, assim, toda essa instrução e não sabia muito bem. E eu acho que a forma que ela encontrou foi Zíbia, sabe? Assim, do tipo, vai, minha filha, lê aí, né? Vai que isso vai te dar uma suportada, né? Você vai precisar. E Ainda deu, bem que eu né? segui. Pois é. Ive, como foi que ganhou a primeira consciência sobre espiritualidade? Nesse momento em que eu digo que, né, assim, naquela época foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu já tinha passado por todos esses processos de adolescência, mas perder a mãe aos 17 não é muito simples. Ainda mais na relação que eu tinha com ela, que era uma relação, né, muito boa, muito próxima, muito eu e ela. E o último ano dela foi muito caracterizado por isso, né, assim, de eu estar muito perto dela. Hoje eu vejo que a gente sabia, né, assim, ela foi, né, tem algumas passagens dela muito icônicas em relação a isso, assim, ela sempre falou que eu ia ter gêmeos, sabe, assim, antes dela ir para o hospital, ela pegou todos os álbuns da gente, né, de bebezico e viu, sabe, assim, foi meio que... Preparada, né? Ela foi preparada e me preparou, né, assim, É. para esse afastamento temporário, né? Muitas vezes a gente entra em processos de negação. Esse processo de negação faz com que a gente não enxergue aquilo que estamos sendo preparados, tanto antes de nascer, quando a gente já vem com essa consciência, né, de que o que a gente vai passar, mas durante o sono, quando a gente realmente vai sendo trabalhado junto com os mentores, sendo preparado,
quando a gente vê, percebe alguma situação chegando e a gente começa a entrar em negação, que são os nossos medos internos, né, aqueles medos do qual a gente pensa assim, será? Eu não vou conseguir passar por isso, né? É quase que Mesmo instintivo, né? recebendo Você isso, nega, né? durante o sono, a gente nega aquilo que já estava acordado a acontecer. Sim. Então, é nesse momento que, às vezes, a gente precisa reunir coragem e ter um enfrentamento. O que, que é que eu estou tendo aqui internamente? O que, que é que está acontecendo? Para que eu tenho que me preparar? Né? São aquelas nossas intuições, inspirações, que não é para viver dentro de um pânico, dentro de um pavor. E sim de uma consciência de que não estamos sozinhos. Sim. Quer dizer, você se viu praticamente sozinha numa idade onde não tinha firmeza suficiente para seguir, mas foi ali justamente que você pegou todas aquelas características de potência, de força e foi em frente, né? Porque hoje você é a força em pessoa, Tive que né? ser, né, amor? Tive que aprender, né? Eu digo que é isso, né? Assim, eu acho que ela foi muito responsável por isso, né? Assim, porque de fato ela não negou, ela viveu intensamente sempre, né? Assim, hoje é engraçado porque depois que passa você começa a entender, né? Ela sempre viveu muito intensamente e, de fato, ela tinha umas atitudes e uns comportamentos comigo que era nítido que ela sabia que ela ia desencarnar, sabe? Assim, bora, você não vai depender de homem nenhum, vambora, você tem que ser independente. 16 anos ela me bota no carro e fala assim, passa pro motorista, você vai aprender a dirigir, você não vai depender de ninguém. Mas, né, como assim? Ela falou, não, você vai aprender a dirigir, eu vou te ensinar a dirigir. E me ensinou a dirigir antes de Foi desencarnar. acionando ânimos ali, Foi, a força ela de fazer acontecer. Ela desencarna em julho, eu faço aniversário em junho. O meu presente de aniversário, desse último aniversário com ela, foi um cartão de crédito. Isso há 24 anos atrás. Ela já tinha essa percepção que ela falou assim, não, você não vai ficar dependendo de ninguém para ir no shopping, eu só tenho que te autorizar, mas você vai fazer suas compras sozinhos. Sabe assim? Então, ela foi me dando esses inputs e brincadeiras nossas também, né? Essa coisa que ela falava, que eu sempre falei que ia ser mãe de filho único. Falei, dá muito trabalho, custa muito, não sei o quê. Lá atrás a gente já tinha essa percepção. E ela falava assim, quem tem um não tem nenhum, tem que ter mais de um. Aí ela acabava o assunto e falava, sua primeira barrigada vai ser de gêmeos. Eu falei, credo, eu, hein? Eu não tinha gemelar na família, sabe assim? E de fato eu tive gêmeos. E eu falo, nossa, mas era muito bruxinha, né, gente? Mas ela tinha umas... E ela não só não negou, como eu acho que ela foi preparada e me preparou, sabe? Assim, de certa forma me preparou. O que não quer dizer que foi fácil, né? Não. Mas eu acho que a religiosidade vem desse momento, né? Assim, em que eu não sabia ainda que tinha essa força, né? Assim, pelo contrário, eu imaginava que não, sabe? Assim, tipo, não sou ninguém sem minha mãe. E eu tinha duas opções, né? Ou deprimir, cair e ficar, né? Ou seguir. E seguir. Ive, explica pra gente, como que se descobre a fé? É tão... É difícil falar sobre isso, assim, né? Porque eu acho que todos esses processos, e aí depois vieram outros, né? Essa semana foi engraçada porque eu estava fazendo uma reflexão sobre os últimos 10 anos da minha vida. E há 10 anos atrás, exatamente, foi onde eu descubro a palavra fé e o que de fato é ter a fé, né? Porque eu vivi outros processos de separação, né? E, assim, a minha separação com o pai dos meninos foi um momento tenso, porque não foi só a separação, né? Foi separação, uma promoção e uma demissão no mesmo ano, sabe? Assim, separei, fiquei morando junto e era uma relação hostil, esquisita. E, né, assim, nesse momento que tudo isso acontece, que o mundo tá caindo na sua cabeça, que você fala assim, para que eu quero descer, e você não pode, né, assim, que você tá virando arrimo de família, ex-marido morando com você desempregado, você acaba de pegar um financiamento para comprar parte do apartamento dele para ver se a criatura finalmente, né, sai de casa, eu sou demitida. Então, sabe, assim, tudo junto ao mesmo tempo agora. Uhum.
E sem o suporte da mãe fisicamente, sabendo que ela estava ali, mas, né, assim, é para quem a gente corre, né, para quem a gente pede um colinho. Enfim, muitos processos. E a minha terapeuta na época, que é uma fofa querida, que eu amo de paixão, e que me suportou muito, falava muito isso para mim. Tenha fé, vai passar. Tenha fé, vai passar. E ali eu entendo o que é ter fé, que é de fato o mundo tá caindo na sua cabeça e você confiar que vai passar, confiar que você dá conta, confiar que vai, sabe assim? E ali eu aprendo o que é ter fé e ali eu consigo trazer esse rótulo, sabe assim, o que é ter fé? É confiar que tudo vai passar, mesmo com o mundo caindo na sua cabeça. E passa. É o que todo mundo está aprendendo a fazer agora, né? Sim. De novo, De né? novo. Mas eu acho que é recorrente, né? Eu acho que são momentos, assim, né? Em circunstâncias diferentes, mas que a gente vai aprendendo, Até né? porque Assim, tudo passa, né, Ive? passa. Você também passou por um outro episódio muito complicado com seu irmão, né? Sim. E aí haja fé, né, amor? Haja fé. Também enfrentou. Sim, também enfrentei uma outra perda, um outro desencarne, que era o meu único laço com ela, físico, né? Porque somos filhos de pais diferentes, então era eu, ele e ela, do mesmo sangue, né? E em 2018 ele é assassinado. E aí, de novo, entra todo um suporte de fé. Total amparada espiritualmente, porque senão não dá conta. De novo, um outro momento em que eu preciso seguir, né? Porque aí já tem um monte de gente no meu entorno, os meninos que eram super próximos ao Dindo, né? E aquela coisa de como é que você conta para 2 crianças de 10 anos que o Dindo foi assassinado, sem transmitir para eles toda a violência que isso, né, tem de todo esse processo. E aí vem alguns processos, né? De fé, de perdão, de muita coisa. Aí, Ive, como é que você conheceu Joana? Ah, filha. Ela é ela, né, Ela é amor? ela, né? Ela é ela. Ela entra na minha vida justamente nesse processo de eu me separando, do mundo caindo na cabeça, né? E de marido morando junto, ex-marido morando junto. E aí eu fui tendo vários sinais, assim, né? Eu digo que ela me trouxe pelos cabelos, não foi pela mão, como ela costuma dizer, não, amor. Eu digo que ela me trouxe pelos cabelos. Esse processo de chegar no Seja, de encontrar a Joana, foi... Ela é linda, né, gente? Ela traz. E eu visitava um médico que do nada me pergunta: minha filha, você não tem umas amostras lá para doar, que sobra e tal? Eu falei: tenho, mas né, para quê? Curiosa, queria saber o que ele queria fazer com aquilo. Ele falou: não, eu trabalho num centro espírita lá na Barra. Eu tinha acabado de mudar para Barra. E é engraçado porque todo esse processo de Zíbia tal foi quem me amparou. Eu nunca tinha frequentado um centro espírita, né? Kardecista, que me desse essa base. Nunca tinha. Lia muito, né? Mas ficava nos romances, lia algumas coisas, frequentei alguns lugares esporadicamente. Sabe aquela coisa assim? Você está passando por um perrengue, vai para um lugar, faz um tratamento espiritual e sai. Espiritualistas até, não kardecistas, mas nunca tinha. E aí, visitando o Dr. Paulo, ele me pede, e aí a gente começa a conversar. Na época, ele me deu o telefone da Iraci. Eu ligo para a Iraci me explica como chega aqui, e eu não venho. Simplesmente não vim. Falei: tá bom, né? Aprendi e tal. Não fui, não vim. Eu fazia Zona Sul, né? Meu setor de trabalho era Zona Sul, vim transferida para Barra. Tinha uma clínica aqui na frente, né? Da Memorial Saúde. Eu vim transferida para Barra, eis que eu vim visitar um médico nessa clínica, e onde eu estaciono? Em frente ao Seja. Nada por acaso. Nada, amor. Sendo que, assim, já tinham passado vários processos, assim, já tinha começado a ler livros de Divaldo, sabe assim, ela veio me cantando nesse processo de separação e vários perrengues, e eu entrava na livraria Joana de Ângeles, no Flamengo, era onde eu me sentia em paz, assim, depois que eu fui associar que o nome da livraria era dela.
E aí eu que estaciono na frente do Seja, eu olho assim, e falei, "Ih, gente, é aqui, né? Me trouxeram para cá. E ali, aí eu entro aqui, né, do tipo, deixa eu ver como é que funciona, né? Vamos ver como é que funciona, que dia que tem palestra pública e tal. Quando eu entrei no Seja, sabe assim, eu falei, cara, tô em casa, cheguei, sabe assim? Sabe quando você respira assim, você fala, tá, tô aqui. E eu nunca mais saí. E como trabalho Estou aqui. voluntário, mudou a sua vida? Porque eu Ah, sei que mudou, né, Ive? nó, A gente acompanhou isso bem, né? como mudou, né, amiga? Como mudou. E engraçado que fazendo todo esse processo, né, das perguntas e pensando o que eu podia trazer e falar, vem um filminho desses últimos 10 anos, né? Porque é exatamente isso. Tudo isso tem 10 anos, né? Esse processo de separação, todos esses perrengues e a minha chegada no Seja, esse ano completam 10 anos. E eu vim pensando nisso e falei, gente, todos os trabalhos que eu faço no Seja hoje chegaram. Nunca foi nada assim muito, né, do tipo, não, você tem que fazer, sabe, essas coisas. Não, simplesmente aconteceram. Eu sempre gostei muito de ajudar, assim, eu sempre fui na adolescência aquela que as amigas procuravam quando tinha algum problema, quando queria conversar, quando queria, sabe assim. Eu sempre tive essa coisa do ajudar, mas eu não sabia, né, que era um trabalho voluntário, que era o servir, que era muito intuitivo, não tinha muito rótulo, sabe assim. E aí, quando eu chego no Seja, começo a assistir palestra, eu lembro que a primeira coisa que eu participei no Seja foi um encontro com Jesus, com o Luiz Mário, e eu já o conhecia porque eu visitava ele, e foi uma delícia, aquela coisa de, né, me encontrei, aqui é o lugar, tô aqui, eu chego e eu falei, cara, preciso fazer mais, né, assim, tem que fazer mais alguma coisa, né? Não tô aqui à toa. Aí começam a cair as fichinhas, né? Não tô aqui à toa, preciso fazer mais, né? Assim, o que eu posso fazer? E aí eu falei, cara, sou representante de indústria, tenho acesso à amostra grátis. Na época vocês pediam super amostra, né? A gente tinha uma farmacinha que era pequenininha. E aí eu fui para a médica que coordenava na época, eu falei, então, o que vocês precisam? Eu posso pedir para os colegas, posso ajudar, tal. E eu lembro que na época ela olhou para minha cara e falou assim, você quer trabalhar comigo? Eu falei, vem cá. A partir de agora você trabalha comigo na farmácia do Seja. E eu fui, sabe assim? Eu simplesmente fui. Eu não questionei, eu não perguntei o que tinha que fazer, não tinha tempo, não tinha horário, não tinha... Eu só fui. E ela me trouxe, era aqui, né? Onde é a secretaria hoje, era a farmácia. E ela me trouxe, me apresenta, não, preciso que você arrume os armários, preciso, né, a gente precisa disso, 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 vê como é que você pode fazer, o que você acha melhor, a farmácia é sua, vai, arruma. Aí eu, tá. Tá bom. E assim começa, né? E aí a gente vai trazendo, hoje tem um monte de função. Hoje a nossa farmácia tá linda. Tá linda, funcionando e graças a Deus Funcionando. ajudando a muita gente, Muita né? gente. E esse trabalho é lindo, 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 lindo. A gente ajuda muita gente. Não só os assistidos da casa, mas a gente ajuda muitos asilos, a gente ajuda o Hospital Curupaiti, a gente ajuda Fraternidade na Rua, a gente ajuda um monte de instituição, né? Pois Outros é. centros espíritas que também têm atendimento e que Aham. entram em contato com a gente, ou a gente fica sabendo e entra em contato com eles, perguntando o que eles precisam e a gente doa para lá também. É lindo. A gente recebe muita coisa, isso é lindo, então a gente consegue abastecer a É como se a gente. gente acendesse uma luz, um farol dentro da gente, né? Total, Dê. Total. E a farmácia me trouxe isso, assim, né? Do servir, do ser útil, do eu posso fazer, eu posso ajudar, eu posso ser luz. Alguma É isso. coisa, né? Não precisa ser uma coisa tão Não. complexa. Tem tantos trabalhos que podem ser Tanto. feitos, né? Que na Muito, casa a gente muito. tem mais de 40 equipes. Muito. Às vezes a gente fica muito engessado, né? No Sim. tempo, talvez eu não possa, não sei fazer nada. Sim. Mas sempre tem um jeito. A gente, para chegar a um processo como a Ive, 10 anos de tantas coisas que aconteceram, que são normalmente coisas que desmontam a gente, que dilaceram a alma. Na verdade, ela encontrou caminhos através da fé, através da sua religiosidade,
da sua crença e, particularmente em Joana, para superar tudo isso, para entrar em processos até de plenitude. Mas a gente vai conversar mais agora como é que foi agora toda essa história. Aguarda um pouquinho, vamos tomar um café, vamos para o intervalo e a gente já volta. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos, já estamos de volta aqui com a Ive e Joana de Ângeles, é claro. E a gente está num papo aqui muito interessante de como que a Ive superou todos os desafios que foram aparecendo na frente dela, com esse sorriso no rosto e com a fé, né? Essa potência sempre, né? Que se fez presente na vida dela através do espiritismo. Mas, Ive, agora eu quero saber de uma coisa que eu acompanhei de perto. Como a evangelização, como você chegou na evangelização e se já tinha pensado nisso em alguma vez na sua vida? Claro que não, né? Isso é arte de Joana e sua. Esse processo também foi lindo, como eu tinha falado, assim, né? Tudo que eu faço na casa hoje, né? A coisa vem. E eu lembro que os meninos, no ano seguinte, iam para o grupo jovem, fizeram todo o processo de evangelização. Desde que eu cheguei na casa, eles vieram junto, né? E fizeram evangelização, acho que desde 6 aninhos. E no ano seguinte, eles iam para o grupo jovem. E aí, no último dia, assim, era a última aula do ano. Eu falei, vou ficar com uma saudade desse salão, porque grupo jovem não passa mais pelo salão, né? Não tem mais musicoterapia e tal, aquela coisa, né? Falei, vou ficar com uma saudade dessa energia, porque era uma energia tão boa, né? Que saudade dessa energia. Muito. Uma energia tão boa, aquele salão cheio de criança, aquela musicoterapia, aquela, né, prece, todo aquele momento. Falei, vou ficar com muita saudade disso. Pensei isso. Foi muito louco. Joana. E aí, acabou todo o processo, né? A musicoterapia, você faz a prece, a Cadma anuncia as salas, as crianças sobem. Eu lembro que na época eu ainda estava com o Diego, eu falei para ele assim, eu falei, vamos trabalhar aqui, né? Só pra gente poder participar desse momento. Ele falou, tá louco? Claro que não, hein? E eu falei, poxa, eu vou ficar com uma saudade disso. Eu verbalizei isso para ele. Mas você, bonita, estava bem longe de mim. E acaba todo o processo, a Cadma chama as crianças para a sala, você faz assim para mim. Eu falei, eu? Olhei assim, sabe quando você olha assim? Eu? Só faz assim com o dedinho. E aí eu fui até você. E a Cadma, lá na mesinha. E aí você fala assim, por que você não vem trabalhar com a gente? Pode comprar uma camisa lá embaixo, sábado que vem você tá aqui com a gente. Oi? É assim? É um convitezinho, assim, né? É uma intimação. Quase. Mas eu não neguei também, né? No sábado seguinte estava lá eu uniformizada, do tipo, não sabia nem para onde ir, o que eu tinha que fazer. E eu lembro que a primeira aula que eu fui dar, tensa, nervosa, falei, gente, por onde eu começo? Não tô preparada para isso, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu fui falar para você, falei, Dede, não sei fazer isso, né? O que eu tenho que fazer? Já procurei na internet. Você, internet? Claro que não. Segue seu coração. Toma. E, filha, hoje eu digo que de tudo que eu faço aqui dentro, eu acho que a evangelização é o queridinho. É o nosso, né? É o nosso. É uma grande família. E é uma família muito amorosa, realmente. Somos uma família linda, abençoada. E estar perto das crianças te traz uma relação com a fé, né? Total, né? Total. Porque eu digo que essa geração, eles estão esquisitos, né? O chip deles é estranho. Nossa, a gente está tendo que inverter o comando. O chip deles já veio trocado, já veio modificado para a regeneração do planeta, graças a Deus. Mas lidar com eles nem sempre é fácil, né? Então é um processo interno da gente com a gente mesmo, né? E é o famoso educar é educar-se, né? Uhum. Então a gente está o tempo todo nesse processo de autoconhecimento, porque cada coisa que eles demandam, que eles trazem, você fala, opa, não tinha visto por esse lado. Aí você prepara uma aula linda, né? Assim, vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar... Aí vem a primeira criança, quando você abre o microfone, deixa a criança falar, ela te dá uma sapatada, e você fala, eita.
Então, sim, a gente precisa estar o tempo todo conectado, eu acho, né? Assim, é um trabalho muito sério, eu sempre digo, né, para minha turma especificamente, né, e para todos que convivem comigo da evangelização, eu falo, gente, vocês têm noção da nossa responsabilidade? Porque é uma responsabilidade tão grande, né? Assim, levar os ensinamentos de Jesus para umas criaturas que trazem, às vezes, uma bagagem maior que a nossa, né? Então, assim, é muito. É construir um futuro ao lado de quem realmente vai ter a responsabilidade, né? Então é uma Sim, responsabilidade em dobro. em dobro, em dobro. E isso requer ter fé, né? Porque tem horas que você fala assim, não sei por onde começar. Não sei como falar sobre isso com eles. Não sei, né, como traduzir isso para eles. E eu acho que a fé entra nesse processo também, né? Porque aí é o seu momento de se conectar, de fazer uma oração, de se conectar com Joana, com o e-mail, com toda a espiritualidade que a gente sabe que ajuda a gente nesse processo, e de repente a aula flui, né? Assim, a É coisa porque, vem, né? apesar de todo o estudo, de todo o treinamento, apesar de toda a literatura, de toda a programação e planejamento que se tem para fazer a evangelização, uma das coisas que a gente precisa fazer ao estar com a criança é ser verdadeiro. Porque a criança ela pega quando o adulto está falando aquilo que não é verdade. Então, se a gente não se trabalha primeiro, se a gente não tem dentro de si aquela certeza, né, o saber do que somos, do que a gente está passando, se a gente está passando alguma coisa que está no imaginário, se realmente a gente passou por aquilo, se a gente experienciou aquilo para estar falando daquilo. Se não for dessa forma, não funciona. Não. Por isso que a gente tem que falar do coração, por isso que a gente tem que falar cheio, né, daquilo que está dentro da gente, daquilo que a gente vivenciou, Sim, não do que está só no livro. Senão não sim, funciona com não. criança, né? Isso é um processo, né? Porque junto com tudo isso, a gente tem os nossos processos internos, né? Claro. Da vida que acontece, né? No entorno e que acontecem várias coisas, às vezes, né? Hora mais calmo, hora mais agitado, mas existe uma rotina, existe, né? Filho, casa, trabalho e tudo isso. E tem hora que você fala assim, cara, né? Não vai rolar, não consigo. E de repente vem toda essa conexão e é isso. Como é que eu vou transmitir isso para eles sentindo, Uhum. né? A gente viu muito esse ano com a Lírio o saber sentir e vivenciar. São coisas diferentes, é isso. Não adianta eu pegar um livro, não adianta eu ir para a internet e pegar uma dinâmica né, pegar uma aula pronta e trazer, que não vai rolar. Não, não mesmo. E falando sobre os estudos, né, Ive? Como é que é estudar as parábolas numa visão da psicologia? Foi tenso esse ano, né, amiga? Foi um mergulho, né? Nossa Senhora! Eu brinco dizendo, falo muito isso com o Carlinhos, principalmente, que a gente troca muito, eu falo, ou aprende, né, meu? A gente está num processo de ou aprende, né? E trazer essa visão das parábolas, trazer essa visão psicológica das parábolas foi um mergulho. Eu digo É, que tenso e intenso. só para quem está assistindo, esse ano nós trabalhamos as parábolas com as crianças, mas nessa visão mais profunda, né? Para que Numa elas visão pudessem psicológica das parábolas, né? conectar a parábola à psique de cada um, né? Lógico, numa linguagem mais simples, mas antes de chegar no mais simples, a gente mergulhava profundamente para poder Ou vivenciar esse bem processo, né? profundamente. Bem Bem profundamente. profundamente. E isso traz muitos processos na gente, Uhum. né? Porque é um processo de conscientização, é um processo de autoconhecimento, é um processo de mergulho mesmo em si. E é isso. Se te toca, né, amor? Toma que é teu, né? Incomodou, doeu, toma que é teu, né? Então, Exatamente. vamos lá, trabalhe isso em si para você conseguir transmitir isso para as crianças numa linguagem que eles entendam. Mas é lindo, né? Foi lindo, assim, acho que ao longo desse ano todo foi um processo muito bonito que a gente viveu. E eu, principalmente, né, assim, não tinha ideia de muitas parábolas, né, assim, do tanto de significado que existia nelas. A gente escuta uma daqui, escuta outra dali, mas, né, assim,
a profundidade disso, não tinha ideia, não mesmo. E é lindo de você ver como ele tentou tanto, né, gente? Ele continua tentando. E que tudo está pautado no amor, né? Tudo é amor, tudo é conscientização de si mesmo, né? Para você conseguir alcançar. E a gente continua a gente segue tentando, né? No processo de aprendizado. Ou aprende ou aprende. Ou aprende ou aprende. E falar nisso, Ive, me fala uma das parábolas, a que mais te tocou e por qual motivo foi? Nossa, Dê. Tem muitas lindas, né? Assim, mas aqui, que eu lembro que o estudo me tocou muito e que ela me, né, assim, esse processo do estudo me tocou muito foi do semeador, né? Porque somos todos sementes, né? Somos todos filhos de Deus. Temos a semente dele em nós. Somos todos amor, né? E o Alírio tem uma frase no livro que ele coloca isso, né? Assim, somos todos sementes de amor. Podemos semear, mas em vários momentos a gente também tem as nossas tormentas, também tem as nossas vivências e necessidades que, ora, a gente não é solo fértil, né? E a forma como ele trouxe essa visão dos solos e do semeador, né? Assim, sendo tudo o nosso psicológico, né, que vai ali trazendo uma coisa ou outra, foi lindo. É um processo bonito, né, assim, de você pensar que hora a gente é pedregal, que hora a gente é solo fértil, que hora a gente é espinho, né, que não tá muito legalzinho. Sabe aquele momento trânsito que você vai com Deus, querido, né? Então, acho que é isso, mas somos sementes de amor. Podemos receber e podemos doar, né? Assim, podemos ser sementes e podemos ser semeador. Então, acho que esse processo é bonito, assim, né? Traz pra gente essa visão que eu, sinceramente, não tinha. Não tinha mesmo. E é altamente libertador, né? Porque a consciência de que ora somos espinhos, né? Ora somos solo fértil, é muito de uma consciência daqueles que se aceitam como são, Sim, né? sim. Daqueles que entendem que são processos e que muitas vezes a gente vai achando que é a própria luz, né? E de repente algo bate de frente, você cai, faz alguma besteira e diz assim, opa, peraí, não é bem assim, Não sou né? tão luz assim. Então vamos voltar e vamos recomeçar, né? Vamos É. tentar de novo. Se encarar como ser imperfeito, né? Como ser Uhum. em aprendizado, como ser em crescimento. Eu acho que a gente está crescendo o tempo inteiro, a gente está aprendendo o tempo todo. E esse processo da conscientização traz muito isso, né? Assim, e é isso. Ora a gente é solo fértil, ora não. E tá tudo bem, né? E vambora. E, né, a hora que eu fui meio espinho, meio estranho, né? Ficou meio esquisito pro meu lado, ok, vamos lá, o que eu preciso trabalhar com isso? Ganha consciência e vai. E melhor aí, querido, vamos. Né? Trazer esse processo. E como evangelizadora, você se sente uma semeadora em relação às crianças? Dê. Eu acho que tem hora que eles é que semeiam na gente, né? Acho que tem hora não. Certeza disso, né? Assim, eles são tão incríveis, tão fantásticos, né? Assim, que é isso. Tem hora que você fala assim, putz, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí a primeira palavra que você deixa a criança dar, ela... aí você fala, eita, não vi por esse lado. E aí você para, respira e fala, caramba, ele me trouxe uma outra visão. Eles ensinam tanto pra gente. Tanto, tanto, tanto. E a gente não tem essa noção, né? Assim, a gente só vai ganhando essa noção lidando com eles. E eu acho que estando disposto a isso também. Porque eu acho que esse aprendizado com eles também é muito legal, né? Assim, de estar ali para aprender. A gente não está ali para ensinar. A gente está ali na condição de evangelizador. Mas não na condição de eu sei e você não sabe. Isso é o mais importante.
Até porque o trabalho, quando você começa a encarar desse ponto de vista, você está atento à dor do outro e a sua preocupação é tentar levar para o outro o melhor de si. Levando o melhor de si, você acaba encontrando o que você tem de melhor dentro de si, Sim, certo? sim, E ao mesmo tempo, você vai percebendo que diante da dor do outro, as suas dores talvez não sejam tão grandes como você achava. sim, Então as reclamações diminuem e a potência do ser grato, da gratidão, sim. né, se torna a sua existência. Você começa a agradecer por tudo que tem, o como você chegou, como você desenvolveu, como você aprendeu, quanta proteção você tem, o, o quanto de beleza tem em torno, né? Uma coisa Sim. tão simples, que é simplesmente amar, né? E servir. E servir. Amando e servindo. Amando e servindo. Esse é o processo, esse é o que Jesus tenta nos ensinar há 2021 anos, né? Ive, como é que você se enxergou através das parábolas? Boa pergunta. Foi todo um processo, né? Assim, a cada estudo, cada parábola, cada estudo nosso, né? Assim, desencadeava um processo. Você falava assim, eita, nunca tinha visto isso. Sabe aquela coisa assim? Não é que é egoísmo, gente? Nunca tinha pensado que eu sou tão egoísta. São muitos processos, né? Assim, e essa coisa que o Alírio trouxe, que a gente, né, conversou muito ao longo do ano, do saber, sentir e vivenciar. Eu acho que isso ficou muito forte em mim. Porque é isso. Uma coisa é você ler um monte de livro, né, amor? Ler um monte de livro, todo mundo lê, né? É. Sabe, um monte de coisa na ponta da língua, né? A página do livro tá. Eu não sei não. Porque eu não gravo página, não gravo, né? E o sentir e o vivenciar é o que realmente transforma, né? Foi o que você falou. Quando você sente, torna verdadeiro, né? Você consegue transmitir com verdade. Porque só ler e transmitir, não, né? E eu acho que esse processo da gente internalizar, da gente sentir e ter que transmitir para as crianças com verdade é o que faz a gente vivenciar. E aí sim, começam todos esses processos que você falou, né? Assim, de mais fé, de mais gratidão, de se sentir amparado, sabe? Assim, e aí você fala assim, caramba, já passei por tanta coisa, foram tantos processos, mas não tô sozinho, né? Tá todo mundo aqui. É. E saber que tem fé muda alguma coisa? Tudo. Eu acho que ganhar consciência disso muda, né? Que foi o que a gente conversou lá no começo. Eu acho que eu sempre tive, mas não sabia, né? Assim, hoje eu tenho essa consciência. Isso me traz, não sei se mais força é a palavra, talvez seja. Por isso, porque hoje, né, assim, passar pelo desencarne do meu irmão em 2018, por exemplo, foi diferente do que passar pelo desencarne da mamãe em 97, né? Assim, porque eu já sabia o que eu tinha em torno de mim, eu já sabia que era uma separação momentânea e que ele estava ali, né? Assim, que a gente ia continuar junto. E ganhar essa consciência, né? Assim, do plano espiritual, de todo o amparo que a gente tem, de Joana, linda, que não desampara a gente nunca, que está ali sempre no colinho. O espiritismo é muito consolador, realmente, né? É consolador. É consolador demais, 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 demais. Então, ter essa consciência muda. Muda porque hoje os perrengues vêm, continuam acontecendo, né? Mas aí você respira, vai. Vamos. Segue, toca, que a gente consegue. E essa certeza e essa gratidão de que a gente está amparado sempre, né? Assim, é tanta gratidão, né? A Joana, a Jesus, e essa espiritualidade dessa casa que ampara a gente, que segura, que dá colo, que acolhe, né? Assim, que traz a gente
no colinho ali na hora que a gente precisa, né? É lindo. Muda Agora, sim. Ive, eu vou pedir para você olhar pelo outro lado, a visão dos seus filhos em relação ao espiritismo. Como você vê a vivência deles dentro da evangelização do grupo jovem? Eles estão naquela fase não muito próximos, né? Acho que aquela fase de todo adolescente que do tipo, não quero ser o que minha mãe quer que eu seja. Agora eu quero seguir sozinho. Vou Mas... buscar quem eu sou separado da mãe. Exatamente. Que é a quarta fase arquetípica da vida, né? Sim. E eu tô respeitando isso, mas o fato deles terem sido evangelizados na primeira infância, até aqui, né, que agora estão com 14 anos e aí estão nessa fase, e aí ok, tô deixando, mas quando você escuta uma conversa deles com os amigos, sabe, assim, acontece alguma coisa e aí eles vêm te contar com os valores, com uma construção que você fala assim, olha, rapaz, não é que deu certo, gente? Não é que tem valor aí? Não é que tá ali implantadinho, sabe? Assim? Semeou, né? Semeou, exatamente, semeou. E aí você fala, né? A mãe respira assim, né? Ai, deu certo. Não sei se deu certo não, porque ainda falta muito, né? Mas assim, os valores estão ali, né? Assim, em atitudes, em comportamentos, na forma como lidam com algumas coisas, e agora entrando na adolescência, né? Aí vem um amigo que traz um comportamento que ele fala, não, mãe, ele não pode fazer isso está errado. Aí você fala, ai, gente, olha. Então você fala assim, né? Caramba, tô no caminho, né? Assim, tô no caminho não só com eles, mas que bom que hoje eu também posso estar no caminho com a evangelização, né? Assim, de trazer essa consciência e de levar para esses pequeninos esses valores, né? E que a gente sabe que vai fazer diferença no futuro, na regeneração. E que, né, assim, você ouvir de uma criança de 8 anos, quem quer fazer a prece final? Eu, tia. E aí você abre o microfone para a criança fazer a prece final. E aí a criaturinha fala que a gente consiga colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Aí você para e pensa, tá. Ive, muita gente reclamou em relação à dificuldade que as crianças enfrentaram ao ter aulas online, né? Porque já vinham de um cansaço das escolas que estavam todas online, e aí quando chega na evangelização online também, que é aquela hora do calor humano, da troca, né? Que a gente tinha muito com eles, que tinha né? muito assim. Você acha que mesmo assim deu para aproveitar? Super, super acho. Eles participam, eles interagem, né? Assim, alguns menos, outros mais, mas ok, né? Tudo dentro Alguma coisinha leva, né? Sempre. E é muito legal porque às vezes a gente resgata algumas coisas com eles assim, né? Lembra da parábola tal, lembra da parábola. Eles sempre lembram de alguma coisa. Aí você fala assim, caramba, tá dando certo, tá ficando, sabe assim? Eles sempre lembram, eles sempre resgatam alguma parábola, eles sempre, sabe, assim, trazem alguma coisa. E a gente faz esse movimento com eles. Olha, lembra, esse ano a gente está falando das parábolas, vamos, né, recapitular alguma coisa? E aí eles sempre trazem alguma coisa. Sempre fica, sempre fica. É claro que a gente sente muita falta do calor humano, eles também sentem. Todo sábado eu acho que eles ficam, tia, quando é que a gente volta? Mas o online foi, né, assim, acho que foi uma saída que a gente conseguiu encontrar e que, né, assim, ajudou muito a suportar esse momento, inclusive. Pois né? Pra gente e pra eles. E falando em suportar, e como a gente está falando de fé, uma vez nós estávamos indo a um hospital visitar uma criança que estava internada já há 2 meses. Ela estava internada há 2 meses e ela chegou num ponto do qual ela não conversava mais, ela não falava. Ela fechou a carinha, ficava emburrada e não se comunicava mais nem com os pais. Quando a gente chegou no hospital, e era uma criança que frequentava a evangelização, ela já olhou assim e eu perguntei para ela,
se ela sabia quem eu tinha levado. Eu estava na época com um livrinho do Vigiai Orai, que tinha Jesus na capa. Eu não cheguei a mostrar para ela exatamente. Ela olhou o que eu tinha nas mãos, tentou adivinhar e eu perguntei de novo: você sabe quem eu trouxe comigo? E ela virou e pela primeira vez em semanas ela respondeu: Jesus. Foi a primeira palavrinha que ela falou. O olhinho dela encheu de lágrima e dali ela melhorou. Recebeu um passe e ela, depois conversando com a gente, ela falava que ela não tinha deixado de acreditar. Ela só estava esperando que ele viesse através daquilo que ela conheceu na evangelização. A fé pode estar nos adultos, pode estar na criança, pode estar nos idosos, mas ela sempre pode ser uma potência despertada através do estudo, através da frequência, mas também através da dor, porque ela é um convite para que a gente desenvolva essa potência. Então, todos esses momentos em que a gente está passando, que a gente passou por desafios, a Ivy, no caso, relatou aqui os 10 anos que ela passou de muitos desafios e está aqui com esse sorriso lindo, com essa força maravilhosa, é para que a gente sempre entenda, junto com Joana de Ângeles, que é possível superar tudo isso. É mesmo. Ivy, muito obrigada, gratidão, querida. A gente fica por aqui. Um beijo no coração de todos. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.